Saudações, gente bonita. Mata Atlântica, 7 horas da manhã. O céu está absolutamente azul. Nenhuma nuvem, nenhuma névoa no céu. Absolutamente azul. Vamos aproveitar isso e falar sobre duas coisas que aconteceram, que vão mudar o mundo para sempre. A primeira delas foi as negociações de Riad. A Rússia venceu. E de uma maneira que é inescapável. Os Estados Unidos da América não tiveram opção outra que aceitar que o mundo mudou, não era mais unipolar e não seria mais unipolar. B, por ser multipolar, os Estados Unidos teriam que aprender a negociar em posição de igualdade, que eles nunca mais poderiam usar a posição de superioridade. C, na Europa, a posição da Rússia tem que ser respeitada. Como consequência de C, a OTAN vai ter que recuar para o oeste, porque a Rússia não vai mais aceitar papagaio de pirata nas fronteiras. Isso tem duas implicações. A primeira implicação é o que vai acontecer com esses países ridículos que estão na fronteira com a Rússia, perturbando a Rússia. Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia em particular. Eles vão ter que se retirar. Polônia e Romênia, que são dois um pouco mais fortes, vão fazer o quê? Evidentemente, eles não conseguem enfrentar a Rússia. Se os Estados Unidos da América não deram conta, imaginar que Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, ou mesmo Romênia e Polônia vão dar conta, é muita inocência. É muita inocência e não vai acontecer. Tá certo? Mas não vai acontecer mesmo. Isso implica B para a OTAN. A OTAN acaba, isso é uma possibilidade grande, porque o Trump não quer a OTAN. O Trump entende que o orçamento militar dos Estados Unidos, 900 bilhões de dólares, metade dele é consumido pela OTAN. Qual que é o ganho que os Estados Unidos da América têm com aqueles países europeus? Você fala, o complexo industrial militar. Gente, economicamente o Trump está corretíssimo. Se aqueles países gastassem 5% do PIB comprando armas, como o PIB deles é por volta de 20 trilhões, eles gastariam 1 trilhão de dólares comprando armas, principalmente, claro, dos Estados Unidos. Só que eles gastam o quê? Comprando arma dos Estados Unidos, 100 bilhões? Então, pelo que os Estados Unidos ganham e pelo que os Estados Unidos gastam, sustentando uma matilha pavorosa de inúteis burocratas, porque os Estados Unidos sustentam aquela estrutura, certo? Não compensa, cara. Não compensa. O problema dos Estados Unidos da América, eu estava até comentando isso de madrugada lá no grupo, tem umas pessoas muito bobas, muito capazes, e eu estava comentando que os Estados Unidos têm essencialmente 3 problemas. Um que tem solução, que é o déficit fiscal. A solução é cobrar imposto dos ricos. Só que isso não vai acontecer. A solução que nunca será adotada, porque nos Estados Unidos, por estranho que possa parecer, os milionários e os bilionários pagam menos impostos do que os secretários e secretárias deles. O governo dos Estados Unidos é sustentado pelos impostos dos pobres e da classe média. Bilionários e milionários, bilionários não pagam imposto. Milionário paga pouquíssimo. 3/4 dos bilionários norte-americanos têm a riqueza no mercado financeiro. 4/5 dos milionários norte-americanos têm a riqueza no mercado financeiro, no mercado imobiliário, no mercado de capitais. Esses mercados não pagam imposto. Os caras não pagam imposto pelos ganhos. O que quer dizer que a maior parte dos ricos realmente não paga nenhum imposto. É como um agronegócio no Brasil, graças a Fernando Henrique Cardoso, ou
como o chamado mercado no Brasil, graças também a Fernando Henrique Cardoso, que de fato, como nos Estados Unidos, não paga o imposto sobre ganho de capital. Então, o maior problema dos Estados Unidos, de longe, o maior problema dos Estados Unidos no curto prazo, o que tem que ser solucionado imediatamente, caso os Estados Unidos queiram ter presente, eu não digo futuro, é o déficit fiscal. E ele não vai ser resolvido, porque rico não paga imposto nos Estados Unidos. Bom, mas isso é outra questão, eu não estou torcendo para os Estados Unidos, que eles se lasquem. Vamos falar sobre outra coisa. Os outros dois problemas dos Estados Unidos. O déficit comercial, que o Trump acha que é o maior problema dos Estados Unidos, nem de longe é o maior problema. É o menor dos três. Déficit comercial, o Trump acredita que existe porque os bancos centrais dos países que vendem para os Estados Unidos, Brasil, México, nações asiáticas, desvalorizam as próprias moedas para favorecer as exportações. E por isso Trump vem promovendo ativamente desvalorização do dólar para fortalecer as outras moedas, diminuindo as exportações dos países que vendem para os Estados Unidos e tentando aumentar as exportações dos Estados Unidos para esses países. Só que não vai dar certo. Por que China, não a China, mas são vários outros, Coreia, Japão, Taiwan, Indonésia, Malásia, até Brasil, vendem para os Estados Unidos? Não é porque o câmbio é baixo, é porque a economia dos Estados Unidos não é mais competitiva. Olha a situação decrépita das fábricas nos Estados Unidos, olha a gerência ruim, não tem arranjos produtivos locais, não tem economias de escala. Enquanto tudo isso existe em abundância nos Estados Unidos, na China, na República Popular da China, lá você tem infraestrutura de primeiríssima grandeza, coisa que você não tem nos Estados Unidos. Uma rede ferroviária extremamente eficiente, 42 mil quilômetros, suficiente para dar uma volta em torno da Terra, no Equador, uma volta inteira na Terra de trem-bala, permite que as mercadorias, que os trabalhadores, que as matérias-primas cheguem muito rápido. Tem 42 mil quilômetros de trem-bala, os Estados Unidos não tem nenhum. Os aeroportos são extremamente modernos, nos Estados Unidos são aquela velharia. As ferrovias são todas rápidas, nos Estados Unidos são lentas. As rodovias são de primeiríssima qualidade, nos Estados Unidos elas são decrépitas. Prejuízo de 200 bilhões de dólares para a seguradora só por causa de estado ruim das rodovias norte-americanas, perdão. Os portos ainda dependem de operação manual, cara, que loucura. Na China são operados por robôs, por máquinas com inteligência artificial. Guindaste comandado por inteligência artificial robótico. Pega o container, escaneia, descarrega, coloca em cima de um caminhonete, um caminhão, sem cabine, que por inteligência artificial leva do ponto A ao ponto B. E os Estados Unidos dependem de mão de obra. É lento, sabe? O processo nos Estados Unidos é muito lento, é muito ineficiente, eles não têm competitividade. O país depende da energia que eles importam do Canadá, que está nervoso, falou que não vai exportar mais. A China é o maior produtor mundial de energia hidrelétrica, o maior produtor mundial de energia eólica, o maior produtor mundial de energia solar, o maior produtor mundial de energia nuclear, o maior produtor mundial de energia termoelétrica, carvão. A China tem abundância de energia, rede de distribuição extraordinária, multidimensional e independente. Nos Estados Unidos não, cara. Você tem 3 operadores, um centrado no Texas, um na costa leste e um na costa oeste, que são responsáveis pela energia do país inteiro. Quer dizer, se a federação atacasse 3 bombas só nesses 3 lugares, os Estados Unidos inteiro ficariam sem energia. Levaria o quê? Um mês para recuperar? Num mês, uma universidade norte-americana calculou que 200 milhões de pessoas, pelo menos, perderiam a vida. Ah, mas como é que 200 milhões de pessoas perdem a vida porque não tem energia? Perde. Você pensa numa cidade. Cidades dos Estados Unidos são abastecidos por produtos produzidos na Califórnia, que está sem mão de obra, porque o Trump está expulsando os migrantes legais, e distribuídos a partir de Chicago, que depende de ferrovia. Imagina a federação lançando 3 bombas nos 3 nós de energia.
mais uma no centro de distribuição de vegetais de Sacramento e uma no centro de distribuição de cargas de Chicago. 5 bombas, 200 milhões de pessoas desvividas. Porque sem energia, bom, não tem comida. Os Estados Unidos, o hábito é comprar comida no máximo para a semana. Então, sem abastecimento, como é que a comida chega? Sem produção não chega no abastecimento. Sem abastecimento não chega no consumo. Sem energia, não tem energia elétrica, né? Como é que preserva? Mais do que isso, imagina os Estados Unidos sem água, porque o sistema de água deles é terrivelmente ineficiente. E sem energia, não tem água. Imagina uma cidade que nem Nova York. Quantidade de prédios que tem em Nova York. Agora começa a imaginar que não vai ter mais elevador. Não vai ter mais ar-condicionado, não vai ter mais geladeira, não vai ter mais bomba de gasolina, porque depende de energia. Não vai chegar mais caminhões de Chicago trazendo comida e todas as coisas que eles precisam, porque não tem combustível, já que não tem bomba de gasolina funcionando. Os hospitais não funcionam, os supermercados não funcionam. E aí? Não tem água. 20 milhões de pessoas sem água. Quanto tempo a pessoa sobrevive sem água? 3 dias. Agora imagina 20 milhões de pessoas sem águas por um mês porque não tem energia. Essas coisas não acontecem na Rússia, que tem centenas de subestações de energia independentes, que podem funcionar mesmo se o sistema nacional entrar em colapso. Na verdade, eles não têm um sistema nacional. Tem e não tem. É um sistema completamente interconectado, mas que funciona de maneira absolutamente independente. É como uma rede. Se você perde um nó, paciência, um nó está perdido. Não é como nos Estados Unidos, que se você puxa o fio, a blusa inteira se desvanece. E a China tem um modelo energético baseado no modelo soviético. Então é muito parecido com o da Rússia. Interconectado, porém independente. Capaz de funcionar de maneira autônoma. Cada um dependendo da fonte de energia que está mais próxima. Então, grandes universidades, grandes hospitais, grandes centros de pesquisa, grandes instalações militares têm sua própria rede de geração e distribuição de energia. Como na Rússia, nos Estados Unidos, não. Do ponto de vista produtivo, as pessoas formadas na Ivy League, né, em Colômbia, no MIT, Harvard, não são capazes de administrar uma padaria. Eles só são capazes de recomprar ação, de buscar dividendo, de buscar ganho no mercado financeiro. Eles não são capazes de administrar uma padaria, uma grande marcenaria. Não são capazes de administrar estoque, fluxo de capital, fluxo de mão de obra. Se tornaram uma nação de gente incompetente que achou que podia ganhar dinheiro o resto da eternidade no mercado financeiro, no mercado de capitais, no mercado imobiliário. Não sabe mais produzir. Por isso os Estados Unidos têm déficit comercial, porque não conseguem mais produzir. Mesmo as terras deles foram compradas ou pelo Bill Gates, ou pelos árabes, ou pelos chineses. Eles não são donos nem da maioria das próprias terras mais. E a Arábia Saudita falou que se ela for roubada, a Arábia Saudita mandou real. Se ela for roubada, eles passam a vender o petróleo em todas as moedas do mundo, menos em dólar. E se o petróleo não for vendido em dólar, os Estados Unidos quebram nos minutos seguintes, de maneira irreversível. Então não há o que os Estados Unidos possam fazer quanto ao déficit comercial, não na próxima década. O maior problema dos Estados Unidos, contudo, é o déficit fiscal. Certo? Déficit fiscal. Que, como nós vimos, até tem solução, mas eles não vão aplicar nunca. Mas nós falamos que eram 3 problemas: o déficit comercial, o déficit fiscal e a dívida. A dívida dos Estados Unidos, se você for somar os derivativos, as obrigações não garantidas, que é o calote futuro para aposentados, pensionistas e investidores, fundos de pensão, se você soma as obrigações não garantidas, se você soma a dívida das empresas, se você soma os derivativos, se você soma a dívida pública dos entes federados, ultrapassa em muito $1 quadrilhão. Michael Woodson disse várias vezes: uma dívida que não pode ser paga não será paga. Os Estados Unidos da América, por todas as rubricas, devem $1 quadrilhão. O PIB da Terra, do planeta inteiro, é 187 trilhões de dólares. Então os Estados Unidos, na prática, devem 6 vezes mais a riqueza que o planeta inteiro produz. E os Estados Unidos representam o quê? 4% da população humana.
E eles têm o equivalente ao quê? A 600% da riqueza da terra. É o que eles devem. É como se eu tivesse R$ 10 e devesse R$ 6.000. Proporcionalmente, esses são os números. É uma dívida que não tem como você pagar. Quando os Estados Unidos eram o poder unipolar, quando a marinha deles mandava no mundo, quando a força aérea deles mandava no mundo, quando o exército deles mandava no mundo, isso não era um problema. Eles não precisariam se preocupar em pagar essa dívida. A intimidação resolvia. Eles obrigavam o resto do mundo a usar o dólar. Agora nem imprimir o dólar mais eles podem. Nós já explicamos várias vezes por quê. Porque para cada dólar que eles imprimem, os bancos podem imprimir mais 10. Então, se eles imprimirem os 2 trilhões para pagar o déficit esse ano, os bancos poderão imprimir 20 trilhões. Onde eles vão gastar tanto dinheiro? O mercado imobiliário já está muito além da bolha. O mercado financeiro já está estourado há muito tempo. A bolsa está surreal. Não tem onde colocar esse dinheiro. O resto do mundo não aceita. Na verdade, os dólares estão sendo mandados de volta para os Estados Unidos por causa da desdolarização, que é outro problema que os Estados Unidos não têm o que fazer, cara. Eles não têm mais a capacidade produtiva e não têm mais a capacidade de intimidar. A Rússia praticamente obrigou eles a nunca mais usar o dólar como arma, a acabar com as sanções e mais. Foi uma vitória da Rússia também no sentido de que a Rússia não se comprometeu a se retirar da Ucrânia. A Rússia se comprometeu a continuar conversando. Então, tudo que os Estados Unidos conseguiram na Conferência de Iade foi a promessa da Rússia que eles vão continuar conversando. Mas essa continuidade da conversa vai depender dos Estados Unidos ter demonstrado claramente que entenderam que daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Os Estados Unidos vai ter que demonstrar como é que vai ficar as sanções. O dinheiro congelado e confiscado que a Rússia tem vai ser devolvido? As sanções, como é que vai ficar elas? Então isso vai ter que ser resolvido, porque senão a Rússia sequer continua a conversa. Cara, foi uma derrota de proporções apocalípticas. Mas o Trump está certo, ele tem que tentar salvar os Estados Unidos. A minha opinião pessoal é que os Estados Unidos não têm mais salvação. É como o Titanic depois que bateu no iceberg, não interessa o que você faça, vai afundar. O que você pode tentar fazer, o que você poderia tentar fazer, é tentar salvar o máximo possível de pessoas. Não todas, não dá, mas dá para ter salvado bem mais gente. Se eles não tivessem desesperado e colocado uns poucos riquinhos nos barcos. Certo? Se tivesse sido agido com calma, dava para salvar muito mais gente. Não dá para salvar todos, mas dá para salvar muito mais gente. Então, a tarefa do Donald é tentar salvar o máximo possível, porque o Titanic vai afundar. E eu creio que ficou claro que os próprios Estados Unidos entendem isso. Quem se informou ouvindo o ar tá chato, o Rock, não o Balboa, professor, o Vianão, né, lá do Contexto, esses faladores, com todo respeito, esses faladores de merda, que ficavam bostejando a respeito de coisas que na verdade eles nunca entenderam, eles nunca compreenderam. Certo, um estava lá preocupado em defender Israel, outro preocupado em agredir a Rússia e defender a posição da OTAN. E o outro é só um falador de merda mesmo. E eu nem falo do site humorístico, né? O Imundo Militar, porque, cara, ele só coloca inteligência artificial para ler textos produzidos por inteligência artificial a partir de jornais britânicos. Aquilo ali não deve ser levado a sério. E é uma lástima, cara, porque eles já foram bons
no propósito original deles, eles foram bons, mas depois se perderam, né? É o tal dinheiro da USAID, né? Da USAID, que agora não vai mais rolar. Trump cortou a torneira. Nós vimos que 90% do que saía da Ucrânia era falso. O USAID pagava para ser falso, informação mentirosa. 70% do que saía na mídia britânica e na mídia norte-americana também era falso, porque o USAID pagava para divulgar mentira. E esses caras informavam as pessoas a partir dessas mentiras. Então, se contava mentira, que era contado pelo mentiroso, que recebia essa mentira a partir do cara que foi pago para mentir. Então, a mentira da mentira da mentira. É o sub do sub do sub. É o cocô do cavalo do bandido. Que eles vendiam como se fosse caviar da boa informação. Muita gente, com certeza, está surpreso. Mas as pessoas estavam mal informadas. Não é surpresa nenhuma o que está acontecendo. Nós vemos falando isso há anos, desde quando a gente pregava no deserto. Eu lembro que tem post meu na outra rede, né? Aquela que meu nick é Estado Anarquista. De 4 anos atrás que eu falava, cara, vai ter guerra entre Rússia e Ucrânia e rapidamente ela vai passar por Oriente Médio. E os Estados Unidos não tem nem chance. E a Europa vai se lascar. E eu lembro a quantidade de pessoas que ria de mim. Lembro direitinho, ou se não lembra. Eu pregava no deserto. Né? Sábios eram os outros. O ar tá chato, o imundo, o contexto. Né? Mas nada como um dia após o outro. E o dia vai ser muito quente hoje. Nenhuma nuvem. Nenhuma nuvem. Tá vendo o sol? Só para encerrar, gente. Nem sei se dá para ver o sol. O celular tá tampando. Mas pelo menos, não sei como é que tá aí para vocês, pelo menos, diferente de um ex-presidente da República, vocês têm a perspectiva de ver o sol nascer redondo, né? Agradeçam também por isso. E tenham um ótimo dia. Até mais.